Padre Glênio, Padre Rodolfo, seminaristas, todos aqueles que vieram aqui para a nossa Eucaristia. Também estou vendo que tem religiosos aqui, né? As irmãs pastorinhas, tem outros religiosos, religiosas. Mas hoje a gente quer celebrar juntos o jubileu da família. E a família hoje, né, passa por uma crise profunda, porque o ser humano passa pela crise profunda. Mas vamos deixar nos iluminar primeiro pela palavra de Deus que acabamos de ouvir. O que a palavra de Deus nos diz hoje? Que ilumina a nossa vida pessoal, nossa vida comunitária, a nossa família. O que o Senhor nos diz hoje? A gente viu que o Evangelho, ele parte de uma pergunta, que justo na pergunta o microfone falhou, que é justamente a pergunta principal. É verdade que são poucos os que se salvam? Alguém difundia lá na época de Jesus que poucas pessoas se salvavam. É verdade? É verdade que estão dizendo por aí que pouca gente... E quem dizia por aí que pouca gente se salva? Os fariseus. Já ouviram falar dos fariseus? Não aparece o nome deles aqui. Mas dentre aqueles que falavam que pouca gente se salvavam, eram os fariseus. Essa pouca gente, sabe quem era? Eles mesmos. E justamente aqueles que Jesus criticava, que Jesus não tolerava a hipocrisia, a falsidade deles. Eles se achavam o pequeno grupo. Hoje tem às vezes algumas seitas por aí que também se apresentam como lugar da salvação, único lugar, né? São os poucos, somos só nós, somos 122 mil só que se salvam. Até colocam um número, às vezes buscam números da Bíblia. Jesus, porém, não responde. Jesus não responde se são muitos ou se são poucos. Jesus somente diz que é preciso passar pela porta estreita. Também os fariseus e todos aqueles que se acham já salvos. Jesus fala da porta estreita. Agora, a gente pode entender essa porta estreita erradamente como se fosse para um número limitado de pessoas. Todos nós podemos passar pela porta estreita. A questão não é limitação. Porta estreita não significa que a salvação seja destinada a poucos, mas para aqueles que verdadeiramente seguem Jesus, considerando também os sacrifícios, considerando também as exigências do Evangelho. Então, oxalá todos possamos passar pela porta estreita. Então Jesus vai dizer que não basta conhecê-lo, dizer lá no juízo final, mas nós comemos contigo, bebemos, eu não conheço. Quer dizer, a amizade com Jesus não se reduz a isso. A amizade com Jesus é se comprometer com Ele. O verdadeiro amigo de Jesus é aquele que se compromete com Jesus, se compromete com a sua missão, que vive o mandamento do amor, que às vezes exige passar pela porta estreita. Não é fácil amar. Que exige perdoar. Não é fácil perdoar. Passar pela porta estreita. Exige ser misericordioso. Exige ser pessoas que se reconciliam. Às vezes os casais têm que passar pela porta estreita, aquele esforço de se reconciliar. Como dizia o Papa Francisco, falando das famílias, durante o dia pode voar prato de um lado, do outro, discussões, mas na hora de dormir, se reconciliem. Vão dormir tranquilos. Isso exige um esforço, não exige? Da reconciliação. Esse é passar pela porta estreita. Então, há também, passar pela porta estreita é se comprometer com Jesus em todos os aspectos. Ser promotor de paz, ser promotor da justiça. Passar pela porta estreita é se comprometer também com os pobres, com aqueles que sofrem, com aqueles que se sentem isolados, com aqueles que se sentem longe de tudo, seja da vida espiritual, seja também da vida material. Passar pela porta estreita
é trabalhar pela justiça. Num país como o nosso, tantas realidades injustas. Trabalhar ali, fazer todo esforço. Hoje, o Papa Leão XIV, falando desse evangelho, eu compartilho com vocês que ele disse assim, olha, Jesus nos diz que não basta, falando assim, passar pela porta estreita, o Papa Leão XIV diz, Jesus nos diz que não basta professar só com fé e palavras a fé em Jesus, e nem comer e beber com Ele, celebrando também às vezes a Eucaristia, conhecendo bem os mandamentos cristãos, isso é importante, muito importante. Porém, ele diz, a nossa fé é autêntica quando envolve toda a nossa vida. Quando a Eucaristia que a gente celebra, as orações que a gente faz, nos levam a nos comprometer com a construção do reino. Isso sim é passar pela porta estreita. A nossa fé é autêntica quando envolve toda a nossa vida, quando se torna um critério para as nossas escolhas, quando nos torna homens e mulheres que se comprometem com o bem e apostam no amor, como fez Jesus. Jesus não escolheu o caminho fácil do sucesso ou do poder, mas para nos salvar, amou-nos até atravessar a porta estreita da cruz. Olha a porta estreita. Sacrifício máximo de dar a vida por amor. Isso é passar pela porta estreita. Então não vamos ter medo, né? Eu vou conseguir passar pela porta estreita. É só a gente amar, é só a gente buscar, nos esforçarmos de sermos pessoas que constroem, né, relações fraternas, por mais difíceis que seja. Isso tudo é a porta estreita, né? É uma mensagem para nós, é uma mensagem para a família, porque há lugar para muita gente lá na eternidade, mas uma eternidade que depende da forma como nós vivemos aqui agora. E a medida da gente viver aqui agora é a medida do nosso amor, né, que nos vai fazer passar por essa porta ou não. Porque a gente garante que há muitos lugares? Porque no próprio evangelho de hoje, Jesus diz assim, depois que ele fala da porta estreita, ele diz assim, muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Muita gente virá. E depois, a primeira leitura também do profeta Isaías, o profeta fala assim, virei, Deus, né, para reunir todos os povos e nações. Reunir todos os povos e nações. É claro que a gente faz a leitura do profeta Isaías à luz de Jesus, que em torno da fé em Jesus chama todos os povos e nações a assumirem a fé no Evangelho. Então estarão com Jesus os que buscam praticar o amor, a justiça. Inclusive no Evangelho diz, afastai-vos de mim todos os que praticam a injustiça. Esses aqui é claramente ali no Evangelho que esses não passam. Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vivemos hoje o jubileu. A gente está falando de porta, e nós passamos pela porta principal aqui da catedral, simbolizando Jesus. Lembra que ele disse, eu sou a porta. Vamos repetir? Eu sou a porta. E quem não quer passar por essa porta? Todos nós queremos, como fizemos simbolicamente, passando pela porta aqui da catedral. Todos nós queremos passar por essa porta. E o Ano Santo, então, nos ajuda a, de fato, passarmos pela porta, a estarmos com Jesus. E eu destaco dois aspectos, principalmente, né, do Ano Santo, que nos ajuda a passar pela porta que é Jesus, e que às vezes é estreita porque é exigente. Primeiro ponto é amor e misericórdia juntos ali. Para passar pela porta, para estar com Jesus, precisamos acolher o amor e a misericórdia de Deus. Sabe que, já ouviram falar de indulgências? O Ano Santo que vivemos, e aqui estamos fazendo
a celebração do Ano Santo. Sabe quando vamos ter uma outra celebração assim, celebrando o Ano Santo com as famílias? Daqui 25 anos. Daqui 25 anos, né? As pessoas às vezes não dão muita importância. É a celebração da missa. É claro, todas as celebrações da Eucaristia têm a mesma importância. Mas hoje aqui era a celebração das famílias. Só daqui 25 anos é que vamos celebrar o jubileu da Diocese das Famílias. Então, estamos aqui, né, celebrando o jubileu. Mas pensemos nesse jubileu que estamos aqui. É um convite à misericórdia. Indulgência significa misericórdia. É o ano em que a gente se coloca diante de Deus, nós, as famílias, os idosos, que aqui estão também, que alguns vieram até com muita dificuldade, estão aqui. Nós nos colocamos aqui nesse caminho jubilar, que é júbilo. O que significa júbilo? Alegria, com alegria, para acolher a misericórdia de Deus. O ano de jubileu é esse ano para nós entrarmos na dinâmica do amor que nos leva à misericórdia. Também os casais, os idosos, mas os casais entre esposa, marido e a esposa, marido e os filhos, que o Ano Santo possa trazer nas famílias esse encontro com o amor que leva à misericórdia. Porque uma família onde não acontece o amor e a misericórdia, ela se desfaz. A gente sabe, olhando as realidades. Não estamos aqui para julgar ninguém, nenhum casal, mas essa é a realidade. Onde não há amor, onde não há perdão, onde não há reconciliação, a família desaparece, ela se desfaz. Então, se nós estamos aí com a nossa família, aí unidos, mesmo em meio às dificuldades, vamos rezar, vamos nos esforçar, vamos passar pela porta estreita do amor e da misericórdia, porque isso nos faz bem. Esse é um caminho. E vamos rezar pelos casais que às vezes estão em dificuldade, vamos ajudar os casais que às vezes estão passando por problemas, por obstáculos. E ligado ao amor e misericórdia, um outro ponto que eu falei que ia dizer é a esperança. A gente não perder a esperança, porque a gente fala de amor, a gente fala de misericórdia, e às vezes a gente fala, mas nós somos tão frágeis, a gente é tão limitado, nós sempre caímos, a gente encontra tantos obstáculos no caminho, também as famílias, falava de crise. O que significa, então, ter esperança? Significa que essas crises que a família vive, as dificuldades, não podem ser a última palavra. Quem tem esperança, acredita que existe uma possibilidade sempre positiva para a gente viver. Quem não acredita numa possibilidade de melhorar a vida, é sinal de que não tem esperança. E quem não tem esperança, gente, não vive. Quem não tem esperança, quem acha que o seu problema é a decisão final da minha vida, aquele problema, aquela dificuldade, perdeu a esperança. A esperança nos faz olhar a vida além das dificuldades, enfrentá-las. Mas de uma esperança que estamos falando, não é qualquer esperança, da esperança que vem de Jesus. Por isso que a gente colocou peregrinos da esperança que é Jesus, não de qualquer esperança, é da esperança que vem dele, daquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele fez, as relações que ele praticou e que nos ensina como devemos também nos comportar diante das pessoas. A esperança que vem de Jesus, que morreu, deu a vida por amor e ressuscitou. A ressurreição é a maior realidade de esperança que temos entre nós. São Paulo dizia, se a gente não acredita na ressurreição, somos os piores seres do mundo. Mas depois ele diz, mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e é a ressurreição do Senhor que nos dá esperança. Por quê? Porque Jesus venceu a maior dificuldade que existe no mundo, aquilo que é a morte. Venceu a morte. E todos nós venceremos a morte também,
unidos a Cristo, na fé e no amor e na esperança da ressurreição. Mas enquanto a ressurreição não chega, somos chamados a ser sinais dessa ressurreição, dessa vida nova, aqui e agora, a partir das nossas palavras, das nossas atitudes. Vamos rezar por todos aqueles casais, por todas as pessoas que perderam a esperança. E a crise dos valores que hoje vivemos é uma crise, claro, que passa pela crise das famílias, e da crise das famílias, na verdade, é a crise da pessoa, do ser humano. É a crise das relações humanas, essa que está em crise. E as relações humanas eu ligo à questão da comunicação. O que está em crise é a nossa comunicação, aquela comunicação que nos leva a criar comunhão, que nos leva a escutar o outro. Escutamos o outro, damos tempo para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente ver onde está o problema e juntos buscarmos, à luz da fé, resolver esse problema. Vamos, neste dia, nesta Eucaristia, claro, neste ano jubilar, de modo particular nesta Eucaristia, vamos renovar a nossa fé em Jesus, Ele que é amor, Ele que é misericórdia, Ele que é a nossa esperança, e não vamos perder essa esperança. Junto com Jesus vamos caminhar, e como diocese estamos caminhando também à luz da sinodalidade, que se constrói sobre... Sinodalidade é caminhar juntos, que constrói sobre o tripé: comunhão, participação e missão. Por isso que foi enviado um subsídio, sábado passado, que esperamos também as famílias, os movimentos, as congregações religiosas tenham esse subsídio e colaborem com a diocese para a gente justamente fazer esse caminho de evangelização juntos, construindo a nossa vida, a nossa diocese, a pastoral familiar, também na comunhão, na participação e na missão. Aí está aqui o nosso assessor das famílias, e vamos pedir para que as famílias, que é uma pastoral muito forte aqui na nossa diocese, inclusive tem o Dom Luiz, que é o bispo designado justamente para acompanhar de perto a pastoral familiar em nome da diocese. Ele sempre está presente, ele não pôde estar aqui hoje, mas a gente sabe que ele sempre está presente junto com o Padre Glênio, acompanhando as famílias. Então se sentam dentro dessa caminhada da igreja, vocês são muito importantes para nós, tá? Todas as famílias dos movimentos, as famílias da pastoral familiar, e vamos caminhar juntos aí, renovar esse nosso compromisso com Jesus à luz do ano do jubileu. Amém.